pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, um episódio. Hoje teremos uma espeleologia mais ou menos especial, um título mais ou menos dá a entender também, por conta de um caos, digamos assim, que eu vou contar com detalhes, mas antes a gente tem aí já a nossa pré-lançamento da nossa próxima campanha no Catarse, que vai ser a tradução pela primeira vez no Brasil do Reginald Oliver, que é um escritor importantíssimo da ficção terrorífica contemporânea, especialmente em língua inglesa. Porque ele é uma ponte, né, entre a literatura de horror vitoriana clássica, não só de horror, né, tem aspectos de decadência, aspectos de ocultismo dessa literatura, com uma noção mais contemporânea, especialmente pós Robert Aickman e Escola Belga da Estranheza, que são os dois momentos mais ou menos simultâneos que mais ou menos marcaram uma nova ficção de horror, né? Especialmente em língua inglesa, especialmente na Inglaterra. Os Estados Unidos tem uma outra tradição que ele segue ali impenitentemente, né? Que é da Pulp Fiction, né? Isso acontece também na ficção científica, né? A New Wave inglesa tem uma proposta. Alguns autores americanos, como o Philip K. Dick, vai seguir sua proposta, mais ou menos essa proposta, mas de forma própria. Não vai existir uma New Wave norte-americana, etc. Né? E essas ideias vão aos poucos, né, chegando aos Estados Unidos através de traduções ou de outras edições, etc. A mesma coisa vai acontecer com o fantástico, o horror, né? Para ser mais específico, né? O horror vai ter uma grande mudança com a influência do surrealismo, especialmente, questões de ironia, de metalinguagem e tudo mais, de violência, né? E sexo também, né? Carnalidade, digamos assim, vai ficar mais evidente. E isso justamente a partir do Aickman e da estranheza, né? Essa herança do surrealismo. Do Aickman e dos europeus, né? Como da Escola Belga de Estranheza, especialmente, né? Do continente europeu. E o Oliver, ele faz uma espécie de meio de campo, inclusive ele foi amigo, né, do Aickman, e aparece em vídeo, no vídeo do Robert Aickman, que a gente fez legendagem na época, né, um documentário, saiu pela Tartarus Press, esse documentário em DVD, né, e tem depoimentos do Red Oliver, né. Mas a gente vai ter bastante material, tem entrevista, um monte de coisa, e alguns vídeos os próximos vão ser sobre ele, especialmente sobre os romances dele, que quem sabe a gente traduza no futuro, e sobre a assinatura dele, que é muito interessante a maneira como ele compõe a literatura de horror especificamente, né? O estilo dele. Mas hoje não. Hoje, na verdade, o caos é o seguinte: eu tenho um Substack bastante nativo, vai ter entrevista do Red Oliver nele, então talvez volte um pouco à atividade, mas a minha ideia era escrever alguns artigos que eu registraria num scrapbook, né, num livro de ideias, citações, né, livro de anotações, né, com ideias e citações, só que isso nunca frutificou muito no meu caso por conta das muitas atividades que eu levo simultaneamente em cada momento do dia, então não tenho um tempo para sentar e escrever à mão, né. Infelizmente, as ideias que às vezes vão escapando, às vezes eu consigo uma outra registrar, e essa, infelizmente, é a minha vida. Mas eu tinha uma ideia de falar justamente dessa ideia do cão de guerra, a partir de uma história em quadrinhos que me marcou muito na infância, né? E de uma obra, inicialmente, que retoma essa questão até muito próxima desse quadrinho, e depois de outra que eu me lembrei também, que me marcou bastante na adolescência. E qual não foi uma surpresa quando um belo dia o Eduardo Cruz, escritor, né, a gente está para lançar aí, mandar para a gráfica, na verdade, o livro dele, né, da Deriva, a Última Deriva, ele me mandou alguns exemplares da revista Animal, que foi importantíssima para a minha formação intelectual, né? E eu lia isso aqui, isso praticamente a minha adolescência, início da minha adolescência, né?
Ele me mandou esses exemplares da revista Animal, que era uma revista extremista, assim. Acho que poucas vezes no Brasil se viu coisa parecida e creio que nunca mais vai se ver um editorial como o que eles tinham e certas linhas, né, de HQs europeias que eles lançavam, nunca mais. Né? E, enfim, o Eduardo mandou alguns, junto veio essa do Peter Punk na capa, né? Foi recentemente lançado aí pela Comic Zone. E aí não é que vinha justamente essa história de Astarte, de Pazienza, Andrea Pazienza, que era um quadrinista dos punks, né? Daquela grupo punk italiano, punk contracultural radical da revista Cannibale, né? Ao lado do Liberatore, enfim, né? De todos os outros ali. O Pazienza era o mais independente, vamos dizer assim, trabalhava só praticamente com contos e tudo mais. Essa história me marcou bastante porque ela tem um aspecto cínico e meio quase de humor negro, né, em alguns momentos, mas ela tem um tom trágico e extremamente triste, né, a respeito desses animais usados para combate. E essa ideia achei muito interessante. Eu escrever sobre isso inicialmente no meu scrapbook, depois colocar no Substack e fazer até um artigo maior no futuro, um ensaio, uma coisa assim. Não sei se vai sair isso um dia, mas enfim, fica registrado em vídeo, algo que eu não imaginava inicialmente. Porque os animais, o processo de domesticação animal, que é extremamente complexo, né? O caso específico dos cães durou milhares e milhares de anos, né? 40 mil anos, em 2 pontos diferentes do planeta. Isso depois que o Homo sapiens deixou a África, né? E foi migrando para a Europa e para a Ásia. Ele precisava, né, de um animal ali, né? A questão mais complexa, eu creio, da domesticação é que ela estabelece uma espécie de mutualismo, né? É uma relação que, em teoria, é mais ou menos de ganha-ganha, mesmo para o animal que vai ser abatido. E, veja bem, a domesticação envolve abater, né? Animais que a gente vai abater. Tanto que hábitos alimentares relacionados ao consumo de carne de cão, né, de cachorro, ainda são comuns, tanto na Ásia quanto na África. Isso é bem curioso, né? O Fernando Clabin chamou a atenção disso, o grande tradutor romeno, né? Com uma série de fotos em Gana, em lugares assim da África, existem regiões onde se consome carne de cachorro. Então ele era parte da nossa alimentação, mas também era animal de companhia, animal de caça e guarda, né, os pastores praticamente existem desde que o animal foi domesticado, né, já começou a existir o cão pastor, já, né, treinando e fazendo aquela seleção artificial, né, de espécies, né, geneticamente ali escolhidas para isso, já começou a ter, né, os cães pastores, e guerra, né, como os outros animais domesticados pelo homem, como o cavalo, né, que eu acho que é um grande exemplo de um animal usado para guerra praticamente até hoje. Até hoje se usa cavalo como animal de tração para carregar canhão, ele aguenta qualquer terreno, não é? Não precisa de óleo, não precisa de gasolina, precisa de comida, mas o mínimo também, né? Extremamente dócil, extremamente forte, né? Um animal muito forte. Então ele é usado em guerra até hoje, né? Guerras, distúrbios, haja vista, a tropa de choque usa uma cavalaria, não existe cavalaria. Então, essa relação complexa, né, que traz vantagens para os animais, né? Eu vi, por exemplo, o gato, né, a vocalização, o miado, que imita um pouco o som de uma criança gritando, e imobiliza o ser humano quase que de imediato, né, para tentar resolver por que esse gato está miando, o que está acontecendo, se está com fome. Tá... Isso é um trato evolutivo. O gato selvagem, né, ele não vocaliza, não com tanta frequência, né? E não pro ar, assim, para alguém ouvir, né, como os gatos costumam fazer. Os gatos domesticados, né? Mas então, voltando a essas narrativas, né? São 3 narrativas, então essa aqui me marcou muito.
É uma narrativa, como eu disse, do Andrea Pazienza, de poucas páginas. Supostamente haveria uma continuação da história de Astarte. Astarte era o cachorro, não sei se ficcionalmente, né? Não existe aqui uma fonte histórica, mas seria um dos cachorros do pessoais, da guarda pessoal do Aníbal, o Púnico, né? E essa história se passa durante as guerras púnicas, entre principalmente o momento chave, né, que Aníbal praticamente toma Roma, né? Incendeia a parte de, saqueia a parte de Roma e tal. E é uma história interessante do é a história do cachorro, né? Ele aparece quase como um sonho para uma persona do André Pazienza, caricatural, né? E aí ele vai contando como ele era treinado, né? E era terrível. Não é, o animal, ele não era, ele ao mesmo tempo havia um respeito muito grande pelo animal, mas havia também essa noção de que ele era uma arma de guerra, uma máquina de matar, né, de matança, era feito para isso, treinado para isso, né? O que ele consumia de carne era disso, né, era de carne de animal. E ele e o irmão dele, né, que é o, eu esqueci o nome, né, indo para Roma, né, no meio atravessando os Pirineus, no meio do inverno, né, então desviando da África. É uma marcha terrível, assim, né? E então são os cães deuses, né? O desenho é muito bonito, né? Um desenho tem alguns elementos estilizados, né? Especialmente porque é um sonho, de certa forma. Mas a representação é bem realista, né? Do cotidiano, desses soldados, desses animais de guerra. E o, digamos assim, o ápice, né? É o animal, ele escuta o Aníbal, né? Quer dizer, mesmo sendo uma arma de guerra, um cão-deus, como é denominado, né? De certa forma, ele é o cachorro do Aníbal, né? Então, o Aníbal trata ele como o cachorro dele e, de certa forma, o cão também. Então, como nós fazemos hoje em dia, o Aníbal conversa com o animal, não é? Como se fosse uma pessoa, assim. E é totalmente incrível, né? A sequência da conversa, porque é exatamente o que a gente faz. A gente conversa com o animal como se ele fosse um amigo, uma pessoa próxima, um ser humano, né? E ele então encontra um cão romano de guerra, né? Acho que é Baal e Astarte, Baal e Astarte, o nome dos dois cães. São os dois deuses, né? E esse cão de guerra italiano, romano, ele tem essa, né, carrega as tripas, assim. É violento, mas ao mesmo tempo é quase poético, né? Não entendo. Eu pensei muitos anos a respeito do que o Pazienza queria realmente com isso. Ele morreu meses depois de overdose de heroína. E me parece que é uma narrativa com uma pegada mais histórica, quase que recuperando uma certa concepção, né, narrativa e histórica também, de um outro passado, de outras possibilidades, né, de outras maneiras como as coisas eram compreendidas no passado. Ele que era um autor de basicamente crônicas urbanas, né? Uma boa parte das histórias e quadrinhos dele, Pazienza, são crônicas urbanas atrozes, na verdade, de grupos adolescentes, gangues, né? Promovendo todo tipo de abuso e tudo mais, né? E eu fiquei curioso porque este livro aqui, que foi publicado muitos anos antes, nos anos 30, na verdade, ele apresenta uma visão muito parecida. E eu acredito, sinceramente, que o Pazienza, talvez ele não tenha lido os 39 nos Penhascos de Mármore, né? Falésias de Mármore, Penhascos de Mármore. Essa edição da Kozak, raríssima hoje, né? Mas é um dos melhores livros, uma das melhores novelas do século XX, com toda certeza, ao lado aí da Morte em Veneza, A Morte de Ivan Ilitch, né? Do Tolstói, né? Bem que acho que esse é do século XIX, né? Do século XX é A Morte em Veneza, Na Colônia Penal, tudo nesse nível aqui.
É, o que acontece nessa narrativa? Eu já contei, tem uma resenha sobre ela já no canal, mas tem um determinado momento que é a guerra entre os soldados de um tirano local, que está destruindo um vale. Não é perfeito vale, né? Mas é um vale estável, digamos assim. E esse tirano vai destruindo, evidentemente, uma imagem do Hitler, né? O Junger tinha várias. Ele nunca foi nazista, nunca pertenceu ao partido, né? Mas ele era uma fonte de inspiração constante aos nazistas, né? Ele simpatizava com um movimento bizarro chamado nacional-bolchevismo. Então ele era uma pessoa complexa, né? Digamos assim, ideologicamente. E ele foi para a Wehrmacht, né? Foi para forças da força de defesa, força de, enfim, foi o exército, né, alemão, que é a Wehrmacht, fazer uma espécie de exílio, não bem exílio, mas enfim, ele era intocável, né, por conta disso, bem que ele acabou depois se exilando mesmo e fugindo. Não exatamente desertando, né, ele deu baixa e saiu fora, assim. Foi para a Suíça e tal. E aqui ele então faz essas críticas mais ou menos veladas, mas tem uma visão interessante porque há uma guerra no vale. E essa guerra eles usam muito cães e tem toda uma descrição que é muito parecida com a descrição, não é igual, não é? Evidentemente o Pazienza tem a sua própria maneira, ele teve outras fontes com certeza, mas o treinamento dos cães, a maneira como são tratados os animais, como é que você faz com o treinador, o tratador, essa coisa do sangue, né, de sempre fazer o animal sentir o gosto, o cheiro do sangue, né? Isso tem muito nesse momento da batalha, que é justamente o treinamento desses cães de caça, né? E no final é uma batalha, como aqui no Pazienza, então não tenho certeza absoluta, mas eu tenho bastante, digamos assim, a desconfiança que o quadrinista italiano leu o Junger. Se não o livro todo, um pedaço, né? E essa batalha é muito interessante porque ela vai se tornando cada vez mais caótica, no sentido em que ninguém vai ganhar nada com aquilo e todos vão morrer, de certa forma, o tirano vai ganhar, né? Essa que é a ideia. Porque os caçadores que fazem oposição a ele, lutam contra ele, eles estão perdendo tudo ali, né? Estão apostando tudo, enquanto o tirano está apostando o seu exército, sei lá, dispensável, bucha de canhão, né? Essa é uma consideração muito interessante do livro e os animais se enfrentam também. Tem um animal mais leve, um outro mais pesado. Eles são animais de caça que se transformam em animais de guerra e também são raças diferentes. Tem essa questão muito parecida com o quadrinho, né? De como é que você faz para criar uma espécie guerreira desses animais que tem uma série. No próprio quadrinho tem isso, tem uma hora que ele fala, eu fiquei parecido com um filhote, né? Essa parte aqui. São animais que têm. É muito interessante isso. O ser humano ele se destaca pela neotenia, né? Digamos assim, que é essa nossa incapacidade de nos tornarmos adultos no sentido de um animal completo, pronto para a finalidade que nossos instintos nos moldaram. Isso nós não temos, né? Primeiro que também nossa infância é gigantesca, né? Então isso já se perde aí nesse meio. E o cachorro também. A finalidade do cão seria ser como o lobo. Né? O lobo é o cão adulto, né? É caçar, é ter uma bela resistência para isso, etc. E o cão, muitas vezes, não vai nesse caminho. Né? Então ele permanece como nós, sempre, perpetuamente, sem finalizar, digamos assim. Né? Sempre jovem, né? Sempre imperfeito nesse sentido. Né? E podendo voltar para essas etapas da infância. Né? É bonito no texto do Pazienza o cuidado com isso, porque não é uma coisa tão fácil de se lembrar, ou não é que está tão à mão assim, isso é um dado de pesquisa em biologia, né? E ele traz poeticamente até para dentro da HQ, que é assim que o cachorro sobrevive, Bastard. E aí isso nos leva à última narrativa, né, que é Os Cães Vermelhos do Dnieper, né, ou Os Cães Vermelhos só, que aparece no livro Caput, de Curso de Malaparte. Esse livro tem uma história
bizarríssima, né? O Malaparte, ele é, como o próprio Junger, até mais que o Junger, um autor muito ambíguo. Ele foi simpatizante do fascismo, depois ele rompeu com Mussolini, depois ele foi simpatizante do comunismo. Ele lembra muito aquelas situações de narrativas italianas de memória, tem até no próprio Pêndulo de Foucault, comentei. Tem um trecho inteiro disso, uma sessão inteira, umas 400 páginas, 300 páginas disso, que é essa revisitação de um passado muito ambíguo, que as figuras, elas, assim, a memória afetiva, mas era um tipo meio fascista, só que depois mudou, né, de lado. Então era algo muito mais afetivo, né? Essas lutas ideológicas ali na Itália rural. E o Malaparte representa um pouco isso. Ele seguiu o exército italiano no fronte oriental, especialmente na Ucrânia, ele começa na Ucrânia o livro, vendo as atrocidades mais bárbaras, e aí vai ter os Cães Vermelhos, já chego nisso. Depois ele foi preso, porque ele escrevia no Corriere della Sera, que é um dos jornais mais famosos da Itália, os crônicas de guerra dele, que é o Caput, são as crônicas de guerra, só que algumas coisas ele ampliava e ficcionalizava até um pouco mais, que é o que está no livro. E esse material, já as reportagens mais, digamos assim, pé no chão, por assim dizer, já causaram uma polêmica. Ele acabou preso pela Gestapo, né? Ele trabalhava num soviético que tinha sido virado base da SS na Ucrânia. Depois ele foi preso pela Gestapo, aí ele foi deportado para a Polônia, lá ele continuou escrevendo, aliás, na Polônia. Depois ele fugiu para a Finlândia, ele dividiu ele carregava o manuscrito costurado na capa dele, né, sobretudo. Depois ele, militar, né, depois ele dividiu o manuscrito em 3 partes, eles enterraram, né, deu para 3 romenos, um nobre, outros 2 autores, intelectuais romenos, esconderam depois numa floresta. Enfim, foi uma balbúrdia, até que finalmente em 43 ele terminou o livro quando Mussolini caiu, definitivamente. E aí virou só aquela mini república de Saló, que tinha valor algum, né? E depois foi fuzilado, né, Mussolini e tudo mais. E nesse livro, que é basicamente um relato de atrocidades medonhas, assim, e teve um impacto tremendo na minha adolescência ler sobre isso, né? Ele divide em animais totêmicos, né? Tem o cavalo, as moscas, etc. E um dos capítulos são os cães. Ele vai, nesse livro, denunciando vários crimes meio que contíguos aos principais crimes nazistas. Então, o grande pogrom de Jassy e alguns grandes pogroms na Romênia, que aparecem até no Infranoir, nos autores do Infranoir, ele já também relata. O bombardeio, né, de Belgrado, e a invasão da Iugoslávia, sem declarar guerra, sem nada, que é um crime, né, pelos nazis, e por aí vai. Mas os Cães Vermelhos é a história bem rápida, vem depois de uma atrocidade terrível, né, como eles matavam os melhores operários ucranianos, para eles não se vingarem dos alemães, né? Coisa meio de tragédia grega mesmo, né? E depois desse momento, ele vai falar dos cães, né? Que os Panzer, os pilotos de tanque e de carros blindados, né? São tem um nome lá, Panzerführer, uma coisa assim. Eles costumavam, quando chegavam em qualquer cidade ucraniana, matar os cães primeiro, né? Esses cães viram lá. E aí o Malaparte, ele fica tentando entender o porquê. Os oficiais falam para ele, pergunte aos cães, né? E aí ele descobre o que acontecia. Os russos, que ainda não tinham os 2 melhores tanques da Segunda Guerra Mundial, né, o T-34 e o KV-1, eles tinham que improvisar para segurar o avanço, né, de blindados alemães, né, da Blitzkrieg, né? Então, o que eles faziam? Eles usavam técnicas temerárias, tipo soldado cavalaria, né, com cavalo, que tem uma velocidade considerável, soldado de esqui, cortava, né, as linhas assim, também uns 80 km por hora, então é difícil de acertar, e cães que eram treinados para buscar comida embaixo dos tanques, ficavam vários dias sem comer, eles soltavam,
e eles eram treinados a buscar comida embaixo do tanque, eles carregavam uma mochilinha com uma antena, uma coisa assim, com minas terrestres, um monte de minas terrestres. Então, quando eles entravam embaixo do tanque, o tanque voava, né, com a explosão. É pavoroso. Não é o próprio oficial alemão, quando ele vê isso, ele não consegue entender, né? Será muito mais fácil se render e tudo mais. É um trecho bonito até também, poético, né? Quando ele fala que depois que acabassem os cachorros, os jovens russos, ucranianos, no caso, iam entrar embaixo dos tanques, né? E o alemão não consegue entender isso, né? O comandante do carro blindado, né? Então, é interessante isso, né? Porque é um outro autor, né? São 3 autores que tratam do cão com características de cão ainda, não é, digamos assim, só que usados para algo tenebroso e terrível, né? Mais terrível para o próprio animal do que para nós, embora para nós também, né? Para os inimigos e tal. Então são 3 narrativas intensas, particularmente, né? Principalmente para quem gosta do animal e tudo mais, mas que também tem esse lado, né, de que como o processo de domesticação ele não foi, digamos assim, absolutamente tranquilo, né? Que muita coisa horrível aconteceu e, de certa forma, o animal doméstico ele também é uma arma, né? E ele foi imaginado dessa forma, e muitas vezes foi treinado dessa forma. O corpo dele surge assim, de vários cruzamentos, né? De uma seleção artificial muito bem bolada, né? Então, é terrível isso, né? É terrível porque demonstra a monstruosidade, né? Nossa, que vai além até de uma ideia funcional do animal para, sei lá, preservar o gado, os rebanhos, coisas do gênero, para algo de ataque, de agressão, de caça, né? E, enfim, não é? Que no final das contas, como eu disse, vai trazer a própria destruição do animal, né? Não vai servir para muita coisa além disso, né? E que nos impressiona porque, de certa forma, é o último sacrifício desse animal, não é? Para que as pessoas ali que ele toma como seus cuidadores e tal possam sobreviver, de certa forma. Então é isso, vou ficando por aqui. Foi digamos, um episódio mais pesado, mas é o tema muito interessante. Vou deixar as referências. O Pazienza foi publicado, saiu pela Animal, né, pela revista Animal. Um belíssimo desenho, né? Mas ele saiu também pela Comic Zone, como eu falei. Vou deixar a referência aqui. É uma edição até barata, fácil de achar, tem na Amazon, né, da Comic Zone. A Animal em si é difícil de achar, né, mas faz comprar a coletânea completa e conhecer o trabalho todo bastante pesado e sombrio do Pazienza. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.